Como destruí as esperanças da minha ex-esposa após ser traído. Beatriz e eu éramos o típico casal que muitos invejavam. Sobrevivemos aos anos turbulentos da faculdade, nos apoiando mutuamente, superando dívidas e desafios. Eu estudante de medicina, e ela de contabilidade. Quando nos casamos eu tinha 26 anos e ela 24. No começo parecia que tínhamos o mundo nas mãos, mas com o tempo algo foi mudando. O brilho nos olhos dela começou a desaparecer, e as palavras de carinho deram lugar a críticas silenciosas que logo se transformaram em reclamações abertas. As pequenas coisas começaram a pesar. Ela criticava o apartamento que conseguimos com tanto esforço, reclamava da mobília, do bairro, do calor. Minhas refeições, antes elogiadas como deliciosas, agora eram sem graça, mal temperadas. Eu tentava entender, justificava que era o estresse do trabalho, o cansaço, mas no fundo sabia que algo estava mudando. Ela parecia sufocada, inquieta. Mesmo casada, agia como se fosse livre, como se nossa vida aprendesse. A situação ficou mais complicada quando Beatriz começou a trabalhar na empresa de Ricardo, meu amigo de faculdade. A oportunidade surgiu porque ele precisava de uma contadora, e eu achei ótimo, afinal era um amigo confiável. Mas aos poucos, os horários esticados, as viagens de última hora e as reuniões fora do expediente começaram a soar estranhas. Beatriz passou a sair mais, sempre acompanhada de Ricardo e outros colegas. Quando os confrontei dizendo que me senti excluído, ambos minimizaram, alegando que foi algo de última hora, coincidência eu não estar na cidade. Mas aquela noite, no bar, foi o estupim. Eu estava de folga e decidi passar no bar onde eles costumavam ir. E lá estavam, dançando juntos, sorrindo, com uma intimidade que me incomodou. Mandei uma mensagem perguntando onde estava. Em casa, respondeu ela. Olhei para o meio da pista e a vi rindo, ainda de mãos dadas com Ricardo. Meu estômago virou. Quando confrontei por mensagem ela se apressou em sair, alegando estar a caminho. Mais tarde quando perguntei sobre Ricardo, o olhar que ela me lançou foi indescritível. Não era surpresa, nem indignação. Era medo. Era como se naquele instante eu tivesse desvendado tudo sem precisar de mais provas. Naquela noite o olhar de Beatriz me assombrou. Era como se ela tivesse sido pega em flagrante mesmo sem palavras ou confissões. Eu tentei me convencer de que estava exagerando, que era apenas minha mente cansada inventando problemas. Mas no fundo sabia. Sabia que algo havia quebrado entre nós. Eu não consegui dormir. A imagem dela dançando com Ricardo, o sorriso, as mãos entrelaçadas, tudo se repetia na minha mente como um filme cruel. Na manhã seguinte ela agiu como se nada tivesse acontecido, com um leve beijo no rosto e um bom dia vazio. Aquilo me corroeu ainda mais. Resolvi investigar. Quando tentei mexer no celular dela, percebi que a senha havia sido trocada. Outra bandeira vermelha. Nunca antes precisávamos de segredos. Esperei até que ela tomasse banho, e no dia seguinte, consegui descobrir a nova senha ao observá-la digitando. Quando finalmente desbloqueei o aparelho, meu mundo desabou. Ali diante de mim, estavam centenas de mensagens trocadas entre ela e Ricardo. Mensagens carregadas de desejo, de promessas, de confissões. Fotos explícitas, apelidos íntimos, ela o chamava de papai. Li tudo, cada linha, como se uma faca afiada cortasse minha pele a cada palavra. O mais cruel foi descobrir que ela compartilhava com ele detalhes sobre nosso casamento, zombando das minhas tentativas de reconciliação, debochando dos meus gestos. Ela contava como sentiu emoção ao sair comigo para o bar, mas preferia estar com ele. Cada mensagem era um golpe direto no peito. Confrontei Beatriz naquela noite sem mostrar as provas. Perguntei diretamente sobre Ricardo. Novamente aquele olhar de susto, como se visse um fantasma. Mas ela negou. Disse que eu estava paranoico, louco. Que estava inventando coisas. Gritei, perdi o controle. Ela se fez de vítima, me acusou de ser abusivo, de querer controlá-la. Saiu de casa furiosa, espalhando para nossos amigos que eu era um homem tóxico. A humilhação pública começou ali. Eles criaram um grupo de mensagens sem mim, zombando, rindo da minha dor. Ricardo agora era o herói, o salvador dela. Eu? O vilão, o opressor. Eu estava completamente sozinho, vendo minha vida desmoronar sem poder me defender. Depois daquela noite tudo mudou. Beatriz voltou para casa com um sorriso estranho, como se tivesse vencido uma guerra. Mas o sorriso sumiu quando eu, tentando manter a calma,
Pedi que sentássemos para conversar. Ela se recusou. Disse que não havia nada a dizer, que já estava decidida. E então soltou a bomba. Estava apaixonada por Ricardo e queria o divórcio. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça como um trovão. Tentei argumentar, implorar por uma chance, pedi que fizéssemos terapia de casal, que tentássemos mais uma vez. Mas Beatriz não estava disposta. Pelo contrário, me chamou de fracassado, disse que nunca me amou de verdade, que eu aprendia, que Ricardo a fazia se sentir viva. Fiquei sem reação. O pior ainda estava por vir. Quando levantei o tom de voz, desesperado, ela pegou o telefone e chamou a polícia. Disse que estava com medo de mim. 2 policiais chegaram em minutos, pediram que eu saísse de casa por precaução. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Saí com uma mochila, sem rumo, e fui parar na casa da minha irmã. Passei a noite em claro, com um misto de tristeza e raiva queimando por dentro. Na manhã seguinte decidi voltar para buscar algumas roupas. Quando estacionei em frente à casa, senti um aperto no peito ao ver o carro de Ricardo na garagem. Ele passou a noite na minha casa. Não precisava de explicações. Aquela cena dizia tudo. Eu estava sendo substituído, apagado da vida dela sem qualquer misericórdia. Procurei um advogado. A situação era pior do que eu imaginava. Sem um acordo pré-nupcial e com a denúncia dela de abuso, Beatriz teria direito à metade de tudo que eu construí. Não bastava roubar meu coração, agora ela arrancava também minha estabilidade. E o mais doloroso, aos olhos da lei, eu era apenas um homem problemático, enquanto ela era mulher traída por um casamento falido. Poucos dias depois Beatriz me ligou apenas para formalizar o pedido de divórcio. Uma ligação fria, rápida, como se 12 anos de história não valessem nada. Ela já havia preparado os papéis. Eu assinei com as mãos tremendo. Era o fim. Após assinar os papéis do divórcio, senti como se tivesse perdido tudo. Minha casa, minha reputação, meus amigos. Fui obrigado a sair da cidade para escapar dos olhares, das fofocas, das acusações injustas. Beatriz havia pintado uma imagem minha como um homem abusivo, e todos acreditaram nela. Até aqueles que me conheciam há anos. Felizmente, Gustavo, um amigo leal, estendeu a mão quando mais precisei. Ele me ofereceu um lugar para ficar e me arranjou um emprego na empresa dele. Não era o que eu sonhava, mas era um recomeço. Aos poucos fui me erguendo das cinzas. O trabalho me manteve ocupado, distraído das memórias dolorosas. A cada dia enterrava um pouco mais do homem que fui antes. Enquanto eu reconstruía minha vida, ouvia rumores de Beatriz e Ricardo. Pareciam felizes. Compraram um apartamento, exibiam-se nas redes sociais, cercados pelos nossos antigos amigos, que agora estavam totalmente do lado deles. Era como se eu nunca tivesse existido. Aquilo doía, mas também me dava força para seguir em frente. Eu precisava provar para mim mesmo que era capaz de vencer sem eles. Com o tempo as coisas começaram a melhorar. Em 2020, o mercado farmacêutico onde investimos explodiu por causa da pandemia. O negócio que eu havia iniciado com Gustavo cresceu mais do que imaginávamos. Dinheiro começou a entrar, oportunidades surgiram, e pela primeira vez em anos senti orgulho de mim mesmo. Foi nesse período que recebi uma notícia inesperada: Ricardo havia traído Beatriz. Ele a abandonou, deixando-a grávida e sozinha. O filho nasceu sem o pai por perto, e Beatriz passou a criar a criança como mãe solteira. Soube que ela estava passando dificuldades, que tentava sair com outros homens mas nenhum relacionamento vingava. Parte de mim se compadeceu dela. Outra parte sentiu uma estranha satisfação. A vida tinha cobrado seu preço. Mas mesmo assim, algo dentro de mim ainda não estava em paz. Eu precisava de respostas. De um fechamento. Decidi mandar um e-mail para Beatriz. Apenas perguntando como ela estava. Não esperava resposta, mas ela respondeu. Trocamos algumas mensagens, conversamos sobre a vida. Depois de tanto tempo, marcamos um encontro. Quando a vi, era outra pessoa. Cansada, abatida, envelhecida além dos seus anos. E naquele momento percebi, ela já estava pagando pela escolha que fez. Nosso reencontro parecia o início de uma nova história, mas para mim era o encerramento de um ciclo. Beatriz me recebeu com um sorriso tímido, os olhos cansados refletindo arrependimento. Conversamos longamente naquela tarde. Ela contou sobre as dificuldades como mãe solteira, a traição de Ricardo, as noites chorando sozinha. Eu ouvia calado,
sem expressar pena. Por dentro sentia uma estranha mistura de triunfo e vazio. Ela confessou que ainda pensava em mim. Que tinha saudades de quando éramos felizes. Disse que sabia que havia destruído tudo, mas que se pudesse voltar no tempo faria tudo diferente. Eu apenas concordei. Aos poucos ela começou a se aproximar mais. Reacendemos uma intimidade que para ela, parecia redenção. Para mim, era apenas parte do plano. Sugeri que fossemos com calma. Incentivei Beatriz a procurar terapia, a cuidar de si mesma. Ela se dedicou. Me ligava todos os dias, mandava mensagens carinhosas, fazia pequenas surpresas. Voltou a cozinhar minhas comidas favoritas, a me elogiar como nos velhos tempos. Você é o homem da minha vida, disse certa noite. Eu apenas sorri. Enquanto isso mantinha meu relacionamento com Carla à distância. Ela sabia de tudo. Era prima de Gustavo, e desde o início discordou da minha ideia de vingança. Mas entendeu que eu precisava encerrar aquele capítulo à minha maneira. Aceitou, mesmo desconfortável. O aniversário de Beatriz se aproximava. Planejei tudo meticulosamente. A levei para escolher um anel. Ela pensou que era um pedido de casamento iminente. Os olhos brilhavam de esperança. Naquela noite, chorou de emoção e agradeceu por eu tê-la perdoado. Eu apenas a abracei. No grande dia, a levei ao nosso lugar favorito de quando éramos casados. Um refúgio na natureza. Ela estava radiante, certa de que sua nova chance de felicidade estava ali. Carla já nos esperava, sentada sob a sombra de uma árvore. Beatriz, esta é Carla, minha namorada, apresentei com um sorriso frio. O semblante dela empalideceu. O que isso significa? Balbuciou. Respirei fundo. Significa que você foi minha lição. Eu soube jogar o seu jogo. Tirei o anel do bolso, me ajoelhei e pedi Carla em casamento. O choque estampado no rosto de Beatriz era a imagem da vingança concluída. Ela começou a gritar, as lágrimas escorrendo. Eu apenas disse, agora você sabe como é. E finalmente caminhei para longe, levando apenas a paz que tanto busquei. Gostou do relato? Gostaria de saber sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e continue assistindo mais relatos clicando em um dos vídeos que está na tela.